produzido pelo Departamento de Comunicação do Sindicato dos Metalúrgicos de São José dos Campos e região, direto do estúdio Vito Gianotti. Entra agora no ar o programa Em Movimento. Olá, muito boa noite a você que nos acompanha pelas redes sociais do sindicato. Agora são 18h07 e nós começamos agora mais uma edição do programa Em Movimento. Eu sou Rodrigo Correia e estarei com você na próxima hora para discutirmos sempre assuntos que interessam aos trabalhadores. E esse é um programa que, para ficar melhor, você já sabe, depende da sua participação. Utilize o campo de comentários e dê a sua contribuição, participe desse debate. É sempre importante frisar que nós estamos ao vivo no Facebook, no Instagram e também no YouTube. A participação é fundamental para que nós possamos fazer esse debate acontecer. Agora vamos para o tema que nós vamos abordar no dia de hoje. Tá aí? Nós vamos hoje abordar o mito da abolição e a situação da população negra no Brasil. Para isso, nós vamos ter como convidadas a companheira Martina Gomes, ela que é da Executiva Nacional de Mulheres do PSOL, e também Raquel de Paula, que é diretora do Sindicato dos Trabalhadores dos Correios do Vale do Paraíba e militante do PSTU. É isso, gente. Agora são 18h09. É importante que você participe enviando a sua questão. E nós vamos começar agora apresentando as nossas convidadas para o programa de hoje. Eu começo apresentando a companheira Martina Gomes, ela que é membro da Executiva Nacional de Mulheres do PSOL. Martina, tudo bem? Boa noite, me escuta bem? Oi, boa noite, Rodrigo, boa noite a todo mundo que está nos acompanhando, boa noite, Raquel, te escuto bem, sim. Tá, seja bem-vinda. Vamos então, daqui a pouco, Obrigada. Conversar sobre o tema do dia de hoje. E a outra componente da nossa rodada é a companheira Raquel de Paula, ela que é diretora do Sindicato dos Trabalhadores dos Correios aqui do Vale do Paraíba e também militante do PSTU. Boa noite, Raquel, tudo bem? Me escuta? Olá, boa noite, Martina, Rodrigo, boa noite a todos que estão nos assistindo pelo Facebook do Sindicato. É um prazer estar aqui, que possamos fazer um debate que vai nos ajudar a entender esse momento e o período da escravidão. Tá ótimo, perfeito. Então, vocês vão ajudar todo mundo que está nos acompanhando a entender bem o tema que nós estamos propondo no dia de hoje, que é o mito da abolição da escravatura e a situação do povo negro em nosso país. E eu quero começar com a Martina e depois a mesma pergunta para a Raquel, porque no dia de ontem, dia 13 de maio, completaram-se 132 anos da abolição da escravidão. O que dizer, Martina, inicialmente você, desse período histórico que muitos ainda enxergam como um ato generoso da princesa Isabel em 1888? E, na sua avaliação, qual é o verdadeiro sentido dessa data? Então, boa noite mais uma vez, agradecer o convite e a oportunidade de estar fazendo essa discussão tão importante para a gente conseguir entender hoje a realidade brasileira, como a Raquel falou. Acho que esse é o primeiro aspecto que eu queria desenvolver aqui. Diferente do que a ideia dominante que a gente escuta, que se desenvolve através dos meios de comunicação, inclusive que infelizmente ainda é muito difundida nas nossas escolas, em especial nas escolas públicas, o tema da escravidão
para além de um aspecto de representação do que é a negritude, porque isso está certo que os novos movimentos falam, o que o movimento negro diz, que a gente precisa superar tão somente a representação do negro como o escravizado, é fundamental para que compreender esse processo, para que a gente possa entender por que hoje a gente vive uma sociedade brasileira que é marcada profundamente pela desigualdade racial. Então, eu acho que a desigualdade racial que se transforma, né, que é parte da desigualdade social. Eu acho que esses dois nexos é importante que a gente começasse a entender de uma maneira complementar uma da outra. E aí, esse fato, que é o 13 de maio, dia da abolição, né, que ontem fez 132 anos, e que eu acho que a gente pode dizer que há 32 anos atrás, quando se completaram os 100 anos, né, da abolição, foi um tema de reflexão profunda do movimento negro, que é quando, inclusive, surge a ideia, né, um período, alguns anos anterior, mas já pensando esses 100 anos da abolição, da construção do dia 20 de novembro, né, em contraposição também ao que significa o 13, então o 20 de novembro como o Dia da Consciência Negra, ele nasce também de um questionamento do significado do dia 13 de maio, que até então, até os 100 anos aí, pós a abolição, era visto como um dia que deveria ser comemorado, mas desde então, de muitas décadas, vinha sendo questionado isso. Por quê? Eu acho que a gente poderia tentar trabalhar com dois conceitos sobre o dia 13 de maio, o dia da abolição. Primeiro, uma perspectiva, infelizmente, de farsa histórica. Então, assim, nós precisamos compreender o tema da abolição, que acontecia em 1988, como um fato histórico fundamental na sociedade brasileira. O que acontece naquele momento é, de fato, uma revolução, uma transformação, o fim da escravização de grandes contingentes da população brasileira, dos povos que vinham de África e que trabalhavam da maneira escrava, é muito importante para a transformação da sociedade brasileira, a entrada do trabalho assalariado. Agora, por que a gente fala que isso é uma farsa? Porque ao contar essa história hoje, a ideia predominante ainda é de que foi uma prática de concessão por parte do reinado e da princesa. E isso é uma farsa que tem um peso muito importante. Por quê? Porque tira o protagonismo dos negros que aqui lutavam. E eu acho uma coisa importante da gente pensar também. Não são só os negros escravizados que lutavam. Primeiro, não lutavam só ali nos 1888, 1800. Lutavam desde o início do processo de escravização, mas mais do que isso. Eu acho que tem um aspecto que é invisibilizado da nossa história, que é a gente pensar que havia uma união naquele momento, que juntava já os trabalhadores assalariados que existiam, que eram minoritários na sociedade brasileira naquele período, mas que existiam nas associações, os libertos, certo? E também todo um movimento abolicionista que fazia uma pressão na sociedade para que, de fato, a abolição da escravatura existisse no país. Então, eu acho que esse aspecto da farsa. E o outro, eu acho que é entender o dia 13 de maio como um dia de denúncia. Por quê? Eu acho que também a gente precisa retomar uma ideia que foi muito difundida nas décadas de 40, 50, pelo próprio movimento negro, enxergar essa contradição da sua situação de liberdade sem direito, que é a necessidade da construção de uma segunda abolição. Por quê? Porque assim como foram os negros que foram parte fundamental para que houvesse o processo de libertação e a abolição, também vão ser os negros que vão ter um papel importante na construção dos seus direitos sociais que não foram garantidos no período da abolição. Por que eu estou dizendo isso? Porque ao tirar o protagonismo, ao colocar os negros à margem dessa sociedade, eles ficam impossibilitados de fato, construir a sua liberdade, porque liberdade sem direitos não é liberdade, né? Então, essa ideia que eu estava me referindo um pouco da década de 40, 50, que é a ideia de segunda abolição. Então, ao pensar o 13 de maio, a necessidade ainda de construir, de fato, uma liberdade com direito, a chamada segunda abolição, para que a gente possa, de fato, transformar essa desigualdade racial que existe hoje. Então, assim, como ideia inicial sobre o questionamento, acho que eu queria colocar isso mesmo. Tá bom, Martina, obrigado. Agora eu quero fazer a mesma pergunta a Raquel de Paula. E nós, só ressaltando antes disso, queria mandar aqui uma saudação para o Zé Carlos, dos condutores, está acompanhando aqui o nosso programa. Também, é o Zé Carlos de Lima, nosso companheiro de Jacareí, forte assessor do sindicato, também está aqui dando o salve, Renato Almeida, pessoal, seja bem-vindo, João Arruda,
podem enviar as questões para a gente. E também ao Danta Sobrinho, dizendo aqui, boa noite, gente, boa noite, Raquel, Martina e Rodrigo, parabéns, companheiras. Daqui a pouco eu leio mais mensagens. Mas, Raquel, o que dizer então sobre essa data que nós ontem completou 132 anos, a abolição da escravatura, há motivos para se comemorar? Como você vê essa data, Raquel? Bom, Rodrigo, primeiro dizer que não há motivo algum para a gente comemorar, né? O 13 de maio nada mais é que uma data para a gente lembrar o fim do ciclo da escravidão, né? Que foi uma das maiores crueldades da humanidade, né? Ao passo que o Brasil já nasce um país capitalista, ele necessita se construir através da exploração. Ele usa justamente a exploração negra, trazendo os povos africanos para ajudar nessa construção, né? E eu acho que é bom que a gente lembre isso, essa relação que o capitalismo usa da opressão com a exploração, e que foi muito evidente nesse período. Imagina, o Brasil hoje tem 500 anos, nesse período, 350 anos foi construído através da escravidão. Foram os escravos, nesse período todo, que construíram o país através da sua mão de obra. Não de uma exploração tal qual a gente vê nos dias de hoje, né? Que a gente ainda está nos postos de trabalho, com os menores salários, mas uma exploração muito mais profunda do que a gente vê nos dias de hoje. É uma exploração sem direito a nada, né? Uma violência tremenda, cruel, né? Passou todo esse período, e a gente precisa fazer uma análise, porque essa falsa ideia de que foi a princesa Isabel, benevolente, que libertou os negros escravizados, e como ainda contam para nós e para os nossos filhos até hoje, através dos livros escolares, além de ser uma mentira, uma falsidade tremenda, porque a libertação dos negros se deram pelas mãos e pela luta dos próprios negros. Não foi nem de longe a bondade da princesa Isabel, como muitos acreditam. E contando a história dessa forma, torna ela uma protagonista da nossa história, tirando todo o louvor que teve, as diversas lutas, os diversos levantes, para que o povo fosse liberto. A luta era tão ferrenha, para você ter ideia, que aqui no Vale do Paraíba, né, que foi uma das regiões que mais trouxe negros escravizados, haviam revoltas violentas dos negros, porque não aguentavam mais aquela situação de exploração e de opressão, né? Então, lembrar o 13 de maio, para nós, é isso, lembrar o final de um ciclo de escravidão, que passamos por mais de 350 anos, e que agora fez 132 anos, e que não há motivos nenhum para comemorar. Mas que a gente precisa lembrar que é da necessidade da gente continuar se organizando, porque o racismo ele ainda permeia nessa sociedade, e a gente precisa destruir com isso, acabar com isso. Porque não pode ser que a gente ainda continue a comemorar essa data, porque tem alguns movimentos negros que ainda lembram essa data como um dia de festa, que para nós não é. É um dia de lembrar quem foram, de fato, os protagonistas da nossa história, o que significou 300 anos de escravidão, né? O que essa burguesia fez com os negros e negras, a crueldade que foi, e fazer uma reflexão de quais são os passos que a gente ainda precisa dar para, de fato, a gente ter liberdade de verdade. Essa liberdade tão sonhada, ela ainda não chegou, né? A gente está em construção, com muita luta e com muita garra, porque é disso que a gente, ainda mais nesse período que a gente está vivendo, é isso que a gente precisa refletir nesse 13 de maio. Perfeito, Raquel. A gente vai abordar muito a situação atual do país, a pandemia, mas ainda com você, Raquel, vamos agora inverter as perguntas, né, a ordem de respostas. Eu queria, Raquel, que você falasse o seguinte, porque o Brasil ele foi um dos últimos países do mundo a abolir a escravidão,
e certamente o país não garantiu condições para que os negros e negras libertos e libertas pudessem ser incluídos na sociedade. Na sua visão, que reflexos isso trouxe, isso traz até os dias de hoje para a população negra e como você pode analisar que esse tipo de abolição, que não deu nenhum suporte de inserção, de acolhimento aos negros e negras libertos, como isso se reflete no Brasil de hoje? Bom, a gente acabou de lembrar que no ano passado, né, a gente completou 132 anos pós-abolição, mas quando a gente olha para os índices do governo, a gente percebe que a gente ainda está 100 anos atrasados, né? Pela desigualdade social, pela falta de educação, pela falta de moradia, pela falta de trabalho, né? O reflexo que traz o período da escravidão para os dias de hoje é a situação que passa negros e negras nesse país. As mulheres nos piores postos de trabalho, com os piores salários. Então, a libertação, a suposta libertação dos escravos, sem garantia de direito nenhum, é que reflete nas condições da população negra no Brasil até os dias de hoje, né? E é gritante quando a gente vê, inclusive, as ideologias que eram usadas no período da escravidão, que reflete na vida juventude negra, por exemplo, né, que morre aos montes pelas mãos da polícia todos os dias. É um reflexo triste, desigual e que precisa ser avançado. É claro que teve pequenos avanços, mas ainda é insuficiente para dizer que a gente está num pé de igualdade. Então, isso significa que a nossa luta não parou depois da assinatura da Lei Áurea. Ela segue e continua sendo necessária para que, de fato, a gente veja os negros numa situação não como a gente vê hoje, em total miséria, né? A minoria da juventude ainda está fora das universidades, né? A violência só cresce nas periferias, porque foi para lá que a gente foi quando a gente saiu das senzalas. Esse é o reflexo do Brasil. Além de usar o falso mito da democracia racial para dizer que aqui no Brasil não existe mais racismo, isso reforça cada vez mais a situação do negro nessa situação de miséria que a gente vê. Então, esse mito também foi um dos aspectos nesse período todo, né, pós-escravidão, e faz essa falsa ideia que no Brasil é um país miscigenado e aqui a gente não precisa fazer mais luta por igualdade. Uma mentira. A gente continua fazendo. Basta a gente olhar a situação dos índices que o próprio governo aponta ano após ano, qual é a situação de fato que passa por uma população que constrói a riqueza desse país todos os dias através de um trabalho de superexploração, que ainda continua, e que precisa de uma outra sociedade, inclusive, para mudar essa triste realidade. A gente vive até os dias de hoje. Obrigado, Raquel. Esse é o programa Em Movimento. O nosso tema de hoje é o mito da abolição e a situação da população negra do país. Estão chegando perguntas, já vi uma pergunta aqui do Renato Almeida. Daqui a pouco vamos fazer as nossas convidadas. Martina, agora sua vez de responder. Qual a sua avaliação sobre os reflexos trazidos pelo modelo de abolição, se assim podemos dizer, né, aqui feita no Brasil? Que reflexo isso, se traz reflexo na sua avaliação para os dias atuais e quais são eles, por favor? Certo, Rodrigo. Então, como eu falei, é importante que a gente encare esse evento da abolição, primeiro, como um processo histórico que tem dimensões bem profundas, assim, porque, de fato, houve uma transformação na realidade brasileira, que é o fim da escravidão, que, como a gente falou no primeiro bloco, né, está cercado do mito mesmo da princesa que teria concedido, tentando tirar o papel do negro, e a retirada do papel do negro tem uma importância grande para o desenvolvimento depois da continuidade de uma estrutura que, apesar
de estar baseada no trabalho assalariado, ou seja, no fim da escravização, então agora todos são trabalhadores livres e assalariados, ela continua tendo como base estrutural, um aspecto forte da realidade dos trabalhadores no Brasil, o racismo. Acho que isso é uma ideia importante para a gente trabalhar, por quê? Porque a gente escuta muito falar a ideia da herança do racismo, pensando assim, inclusive um questionamento, né, de muita gente, mas por que a gente tem que falar desse período da escravidão, se ficou para o passado, né? Há um consenso na sociedade, um consenso que se a gente vai até o fim dele, a gente vai ver que não necessariamente é um consenso antirracista, mas digamos um consenso de que a escravidão foi algo muito perverso e tudo mais. Agora, qual é o problema? A escravidão, ela tem uma marca determinante na sociedade. Isso que a gente pode chamar no Brasil como escravismo tardio, né? Como tu bem colocou, a sociedade brasileira foi uma das últimas, né, a acabar com o processo de escravidão. E isso deixou um significado muito importante para o que veio depois disso. Por quê? Porque, em especial, a gente pode dizer assim, os primeiros 30 anos, as primeiras 3 décadas, elas foram fundamentais para a formação da sociedade hoje, pós o período de abolição. Por quê? Porque houveram inúmeras políticas para impedir a mobilidade social do negro. E isso é um aspecto marcado até hoje. Porque, olha só, o trabalho do negro, ele era um aspecto central na sociedade brasileira. Ele estava centrado. A sociedade estava centrada naquilo que o trabalhador negro produzia, essencialmente isso. Quando tu faz a abolição e traz, né, e faz com que a partir de agora os trabalhadores sejam livres, assalariados, o negro, ele é retirado, o trabalho do negro é retirado da centralidade e tem uma política consciente por parte do Estado brasileiro, que é a política de imigração. Eu acho que ela tem um significado muito importante, em especial nas primeiras décadas pós-abolição. O que eu quero dizer com uma política consciente? O Estado brasileiro, ele patrocinou, ele pagou a vinda de estrangeiros europeus para cá, para que entrassem nesses postos de trabalho. Por que eu estou também falando isso? Porque às vezes a gente tem uma ideia um pouco nebulosa de que, bom, em 1888, o negro estaria só, o que não é só na sociedade daquela época, mas mais vinculado ao campo, ao trabalho. Não, os negros, eles estavam em todos os postos de trabalho, né? Inclusive, como a gente fala, os escravos de ganho, que também eram os que trabalham hoje no que a gente conhece como comércio. Então, eles estavam realmente em todos os postos. Então, o que aconteceu foi um trabalho, foi um processo de retirada da centralidade do negro e colocado aonde? À margem, ou como a gente conhece hoje, se a gente quiser traduzir, nas periferias, nas favelas, sem direito. E como que tu faz isso? Porque não foi algo que exigiu uma complexidade. Por quê? Porque nós não estamos falando aqui do processo norte-americano, que também teve a sua complexidade, mas nós estamos falando de mais de 50% da população naquele momento, que era ou os escravos libertos ou os recém-libertos, negros libertos. E como que tu contém e coloca à margem essa população? Primeiro, toda vez que a gente está falando à margem, essas pessoas, boa parte, estavam ali colocados como os desempregados, aqueles que não tinham uma posição social, mas muitos deles foram para o subemprego. Outra parcela importante seguiu na casa, porque o trabalho doméstico é uma coisa que é uma herança desse processo da colônia e tem um peso muito importante na economia brasileira. Só a gente vê a situação hoje, é marcada centralmente pelo racismo, são as mulheres negras desempregadas domésticas. Nenhum país no mundo tem um número tão grande de trabalhadores domésticos como o caso do Brasil. Então, o que tu faz? Tu coloca à margem, cria uma série de leis que tornam aquela pessoa que não tem mais um trabalho, porque os seus postos são ocupados por outro, ou por uma política consciente de extermínio mesmo, de prisão dos negros, né, como a lei da vadiagem e tudo mais, e não dá condições para que essa pessoa possa ter acesso. Isso se desenvolve até hoje. A população negra vai ingressar na escola na década de 50, iniciar o seu ingresso nos bancos escolares na década de 50, mas com mais peso mesmo na década de 70, década de 80. Então, isso seguiu sendo uma marca. Acabou a escravidão, mas o racismo, como forma de organizar o trabalho, mesmo o trabalho assalariado, ele seguiu como algo determinante, que vai nos demonstrar nessa pirâmide aí, que a gente vai ter a oportunidade de conversar, que é os menores salários, as menores condições de acesso à escola de qualidade, cultura, saúde e tudo mais. Então, isso tem uma história que, em especial, está nessas primeiras décadas aí pós-abolição. E o mito da democracia racial, como a Raquel falou, né? Porque tu utiliza de duas coisas também para impedir a mobilidade. Uma é a força,
Então, um Estado que faz o uso da violência constantemente contra a população negra, de diversas formas, e o outro também é a força das ideias, né? Então, tu cria uma narrativa de que a gente viveria num país que não existe racismo, logo não haveria por que os negros se organizar e resistir. Afinal de contas, veio a abolição, não tem mais escravidão, então acabou o racismo. Mas não, o racismo seguiu sendo uma marca de organização da sociedade brasileira do trabalho assalariado. Perfeito, obrigado, Martina. Martina Gomes, que é membro da Executiva Nacional de Mulheres do PSOL, participando junto com a Raquel de Paula, trabalhadora dos Correios, dirigente do sindicato da categoria aqui no Vale do Paraíba e também militante do PSTU. É o programa Em Movimento, abordando o mito da abolição e a situação da população negra em nosso país. Eu quero mostrar agora, para emendar essa avaliação das nossas convidadas no programa de hoje, alguns números que servem para a gente demonstrar essa desigualdade em relação a brancos e negros. Deixa eu só preparar aqui as telas, vamos ver. Pronto, você acompanha aí no Facebook, Instagram, YouTube, em relação à renda média. Para você ter uma ideia, acompanha aí na tela. A renda média mensal dos negros, isso são dados do IBGE, divulgados no começo desse mês, a renda média mensal dos negros equivale a apenas 55,8% da dos brancos, para você verificar como é grave essa desigualdade relativa à renda. Mais um dado? População ocupada, população com emprego. Vejam aí, os trabalhadores negros representam apenas 10,4% da população ocupada, enquanto os brancos são 44,8%. Mais um dado em relação à violência, também mencionada por nossas convidadas. Os negros e negras são as maiores vítimas de homicídio. 75,5% das pessoas assassinadas no país eram pretas ou pardas. Essa que como o IBGE, os institutos designam população negra. Mais um dado, feminicídio. Atenção para esse dado também estarrecedor. 61% das mulheres que sofreram feminicídio no Brasil eram negras. Ainda com você, Martina, queria que você então comentasse um pouco desses números, desse retrato do Brasil tão desigual em relação à população negra. Então, Rodrigo, eu acho que isso é um pouco o que veio como processo de continuidade da abolição, né? O que veio como consequência da forma como o Estado brasileiro entendeu a liberdade da população negra. E como eu falei na outra fala, não achou que era necessário, ao fazer essa transformação, prescindir do aspecto do racismo. E eu acho que os dados que a gente fala, que a gente teve acesso agora e que é de conhecimento de muitos de nós e que eu acho que é importante que se diga que nesse momento estão se aprofundando, demonstra que na sociedade brasileira a cor da pele, o fato da pessoa ser negra, coloca ela numa condição de desvantagem. Eu acho que essa é a primeira expressão importante. Então, há uma política mesmo consciente por parte do Estado, quando a gente pensa a questão da saúde nesse momento, que eu acho que é muito importante, o acesso à saúde, o acesso aos bancos escolares. E tem uma coisa que é uma simbologia muito perversa, que tem a ver com a ideia do mito da democracia racial, que, por exemplo, um dos fatores que nos leva a ter uma desigualdade salarial tão grande é que existe uma divisão racial do trabalho no Brasil, né? Tanto quando a gente vai pensar quem é responsável pelo trabalho manual, trabalho intelectual, quem é responsável pelo trabalho do cuidado, os negros eles estão localizados naqueles trabalhos com menor assalariamento, com menor condição de trabalho mesmo cotidiana, com menores direitos, quando a gente vai pensar a flexibilização, né?
Consequentemente, nesse momento, né, de pandemia, inclusive, são os trabalhos que estão vistos aí como os trabalhadores essenciais, ou seja, aqueles que podem ter mais acesso ao vírus e tudo mais. Mas olha só, o racismo traz no Brasil essa divisão racial do trabalho. E o que é perverso na história brasileira? É porque não está escrito nos bancos universitários, por exemplo, que os negros não podem acessar, que os negros não podem entrar numa sala de engenharia, não podem entrar numa sala de odontologia, de medicina, pensando esses trabalhos que são melhores remunerados, né, no Brasil. Não que os outros não tenham que ser, mas pensando objetivamente essa diferença salarial. Acontece que sequer a população negra consegue ingressar com qualidade na educação básica. Então, o aspecto racial é diferente de outros processos que a gente já assistiu no mundo. Não é que diz que aqui tem o bairro de negro, a escola de negro e a escola de branco. Não, aqui não tem, né? Mas o que tu faz? A maior parte da população negra está onde? Está inserida na classe trabalhadora. Essencialmente, quando a gente pensa em trabalhadores no Brasil, são os trabalhadores negros, os trabalhadores que moram na periferia. E para esses lugares, tu coloca menos condição. Tu investe menos em educação, tu investe menos em saúde. E dessa maneira, tu vai alimentando essa desigualdade que a gente assiste hoje e que, na verdade, pensando num momento de crise como esse que a gente vive, é o Estado com o poder de determinar quem vai ter o direito à vida ou não, em todos os seus aspectos, né? Então, quem tem acesso a alguns serviços que deveriam ser condicionantes aí da vida de todo mundo ou não, é uma escolha quando a gente destina a verba para um lugar e não destina para outro. Em momentos de crise, como isso que a gente está vivendo, mas que no Brasil, em especial, a gente já vem vivendo nos últimos 3, 4 anos, isso se acentua. Então, o que a gente está assistindo agora é que os dados da desigualdade racial, que é um reflexo da desigualdade social no Brasil, eles têm se acentuado brutalmente em quem está morrendo frente à pandemia, em quem está sofrendo mais com a violência. Então, ele seguiu sendo um aspecto determinante que vai pegar aí todos essa questão. Eu só queria falar sobre um tema que eu acho que é muito importante também, quando a gente vai analisar os dados, que é em relação à população carcerária também. Porque um dos mecanismos que o Estado abriu mão para impedir que os negros pudessem ter uma mínima mobilidade social foi, sim, a violência e o encarceramento no último período. Tem o genocídio, que é esse que a gente vê, que tu mesmo mostrou aqui, mas tem também o encarceramento. Os negros são a maioria da população carcerária. Só que a população carcerária, inclusive, no Brasil, tem 1/3 que sequer teve acesso a algum julgamento. Certo? E que estão em situações completamente desumanas nesse momento, que tu não encontra em nenhum lugar do mundo, certo? E isso também é uma política que diz respeito a esse racismo estrutural na formação da sociedade brasileira. E que, em momentos como esse, a gente precisa, inclusive, trazer à tona, porque são quase 800 mil pessoas, né, no Brasil que se encontram nessa situação nesse momento. E que mostra também essa face violenta do Estado e que se justifica também por ser um Estado que reproduz uma lógica racista. Então, usa a violência, né, da polícia mesmo e da retirada de direitos. Né? Então, acho que é isso. Raquel, e você, como você vê esses números que mostram aí a desigualdade tremenda entre brancos e negros no nosso país, e também o que você sente na pele, você que é dirigente sindical de um importante sindicato aqui no Vale do Paraíba, Sindicato dos Trabalhadores dos Correios. Raquel, como que você vê essa grande discrepância, essa desigualdade que ainda persiste, como nós temos conversado, entre brancos e negros? Acho que seu microfone está desligado, Raquel. Tenta habilitar o microfone. Está nos ouvindo? Pronto. Sim. Eu primeiro dizer que é triste a gente ver esse abismo, né, de diferença em todos os aspectos da sociedade entre brancos e negros, né? Mas, infelizmente, a gente vive numa sociedade que a base do racismo é o capitalismo, né? Que utiliza justamente das nossas diferenças para nos explorar mais, né? E quando a gente vai para esse dado, ele fica mais nítido, né? Como esse sistema, eles vai, ano após ano, se aprofundando, se agonizando e, consequentemente, explorando mais os seres humanos, né? Infelizmente, existe uma política consciente mesmo de exploração do povo negro, e que a gente, quando anda aqui pelas capitais
rurais do país, pelas periferias do país, isso para nós é gritante, né? O que significa um jovem negro que mora na zona sul de São Paulo, ou mesmo aqui na zona sul de São José dos Campos, tem que enfrentar todos os dias as dificuldades que é colocada para ele. Desde a falta de moradia, né, que os nossos direitos básicos, eles são negados desde quando a gente nasce. Basta olhar o déficit de creches, de falta de vaga nas creches, que a gente vê. As mães que precisam de vagas nas creches para deixar seus filhos, não conseguem. E quem são essas pessoas que não conseguem vaga na creche seus filhos desde pequeno? São as mães negras e as mães trabalhadoras. E aí, essa criança cresce, vira um adolescente, e também o acesso escolar é muito difícil, né? A falta de saúde pública, de fato, de condições para ele, né, crescer saudável, com acesso a medicamentos, consultas médicas. Dizendo essas coisas básicas, Rodrigo, porque a gente tem que entender o que significa o povo negro morador das periferias, né, que sofre todo esse tipo de falta que o Estado deveria oferecer e que deixa de oferecer por conta que precisa deixar essas pessoas muito mais, numa situação muito pior para que possa ser explorada cada vez mais. Então, a gente precisa fazer essa reflexão da estrutura que mantém o racismo, principalmente aqui no Brasil, né? Então, quando a gente vê os dados de que um jovem negro ele tem mais de 100% de chance de ser assassinado do que um jovem negro, isso faz parte dessa estrutura capitalista. Né? Como a Martina diz, a quantidade são mais de 800 mil encarcerados, 80% são negros. Né? E cresce cada vez mais essa população. E as mulheres negras na mesma situação, né, nos piores postos de trabalho, recebendo os piores salários, né, nas piores condições, e nesse momento também isso reflete muito. Né? Então, quando a gente discute a desigualdade racial no Brasil e no mundo, a gente precisa discutir qual é a sociedade que se mantém através dela. Para nós, o sistema capitalista é o que se mantém. Por isso, é necessário que nós façamos essa discussão, porque é impossível acabar com o racismo numa sociedade que se mantém através dele. É fato que tem algumas concessões. A gente vai ver um ou outro negro que se destaca, mas isso não é uma ação coletiva que, de fato, vai dar conta de acabar com o racismo no Brasil. Então, essa forma que essa sociedade trata negros e negros, muitas vezes, como no período da escravidão, não sei se vocês viram uma trabalhadora de uma fábrica em Taubaté, que foi amarrada, como se fosse uma trabalhadora negra, foi amarrada por simples fato de ter chegado atrasada no trabalho. Isso é resquício da escravidão. Essa atitude do patrão é o resquício da escravidão que a gente vive até hoje. E tantos outros trabalhadores que sofrem pelo mesmo motivo. Né? Então, a gente precisa discutir a situação do povo negro, né, que ainda é muito diferente, né? Mesmo entre os brancos e os negros pobres, os negros estão sempre num grau de inferioridade, não por conta de uma incapacidade pessoal, mas pelas faltas de condições básicas de vida, e depois discutir uma saída para tudo isso. Né? Como é que a gente vai fazer com que nós possamos viver numa outra sociedade mais igualitária, com menos negros e negras numa situação de miséria como a gente vê nos dias de hoje. Perfeito, Raquel. Muito obrigado pela participação. Agora são 18h46 e a Raquel ela mencionou esse fato lamentável ocorrido em Taubaté. Eu vou colocar agora essa matéria para você aí na tela.
E a justiça acabou condenando essa empresa a indenizar essa funcionária que foi terrivelmente humilhada. E para você verificar que como nos dias de hoje, 2020, ainda o racismo está tão presente em nosso país. E aqui do lado, em Taubaté, essa notícia que acabou sendo publicada ontem pelo G1 aqui no Vale do Paraíba. Quero saudar aqui quem nos acompanha, o nosso programa em movimento, a vocês todos, e mandar um abraço para Maria do Socorro Barros, e ela assim escreve: boa noite a todos, muito bom poder participar da programação, e ela fala direto de Macapá, no Amapá, e um abraço para você, Maria do Socorro, acompanhando o nosso programa. João Arruda também aqui mandando um abraço para o Renatinho, fazendo elogios aqui ao nosso vice-presidente. E o Renato Almeida também deixa aqui uma pergunta a vocês duas, depois vejo algum momento para responder. O que vocês acham da política de cotas raciais? Trouxe alguma mudança estrutural? É a pergunta do Renato Almeida que eu deixo para vocês também responderem. Mas, e ele também coloca aqui, que a empresa, essa de Taubaté, que eu coloquei a manchete, deixa eu colocar de novo que é a manchete, a empresa se chama Autolive, e essa empresa que fez essa prática condenável acabou sendo punida pela justiça e, mais que isso, precisa ser rechaçada por todos nós. Mas, enfim, eu queria agora, Raquel, depois você responde também essa questão do Renato em relação às cotas, mas, Raquel, deixa eu só posicionar aqui. Pronto. Raquel, como você vê agora o Brasil, a questão do povo negro, temos discutido aí a severa disparidade entre negros e brancos, e como você vê isso, essa situação agora sob o governo Jair Bolsonaro? E antes de você responder um pouco sobre Bolsonaro, só embutir mais uma questão para quem nos acompanha, porque o antigo ministro da Cultura, Roberto Alvim, aquele que fez aquela declaração que emulava o nazismo, ele acabou nomeando o jornalista Sérgio Camargo, que é essa figura que eu coloco agora na tela, e esse Sérgio Camargo, ele acabou sendo nomeado como presidente da Fundação Palmares, e ele tem defendido claramente, nesse governo Bolsonaro, tem defendido a extinção do movimento negro, o fim do Dia da Consciência Negra, celebrado no país no dia 20 de novembro, e no dia de ontem publicou no site dessa Fundação Palmares, que deveria ser para defender a população negra, os direitos dos negros, mas não, ele fez várias publicações de textos louvando a princesa Isabel e também atacando figuras importantíssimas da história do movimento negro, como Zumbi dos Palmares. Então, deixo para você, Raquel, para você responder um pouco em relação ao governo Jair Bolsonaro. Raquel. Então, Bolsonaro é um negacionista, né? Então, ele nega a ciência, ele nega que houve escravidão no Brasil, ele nega o racismo, consequentemente, não tem políticas da população negra, né? Ao contrário, a forma que ele trata as questões raciais e as declarações racistas que ele faz só reforça para que se aprofunde para a situação de negros e negras nesse país, né? A fala odiosa dele só tem contribuído para isso, né? E eu acho que esse é um reflexo, inclusive, dessa nomeação do Sérgio Camargo, né? Que também é outro negacionista que nega a escravidão, que nega a luta do povo negro. Eu acho que é importante falar sobre ele, porque existe uma discussão que muitos movimentos fazem, né, que a questão dos negros nos espaços de poder, né. A nomeação do Sérgio Camargo é a maior prova que o poder, para quem serve o poder, né, porque o fato de ter o Sérgio Camargo numa fundação tão importante como essa não quer dizer
e a vida dos negros e negras vão mudar nesse país, né? Ao contrário, ele está a serviço da burguesia e nem de longe vai pensar em políticas que, de fato, vá de encontro às nossas necessidades. É um agente, um capitão do mato, poderia dizer assim, a serviço da burguesia, juntamente com o Bolsonaro, que pensa igual a ele. Além de não ter políticas, zomba, né, inclusive do povo quilombola, dizendo que o povo quilombola não serve para absolutamente nada, desconsiderando toda a luta que teve, né, e a terra desses quilombolas é uma terra legítima por direito, e é dessa forma que esses dois sujeitos estão aí nos espaços de poder, né, contra o povo, num momento como esse, de uma crise econômica que se aprofunda, né, desde 2008, né, e, consequentemente, fazendo reformas atrás de reformas, da primeira reforma, a reforma trabalhista, juntamente com a reforma da Previdência, deixando as condições de vida dos negros cada vez piores por conta do desemprego, né, da falta de acesso à aposentadoria. Somos nós, os negros e negros desse país, é que vamos mais sofrer, né? Então, é uma política consciente da burguesia para deixar cada vez mais o povo negro à margem da sociedade, né? Imagine só que um país, né, como o nosso, continental, a maioria da população é negra, né, e que a gente vê como a burguesia trata, aqui no Brasil, por exemplo, 6 famílias que comandam o país todo, as famílias mais ricas, né, não tem políticas públicas que, de fato, seja consciente com as necessidades do povo negro, né, isso é um tapa na nossa cara, né? Então, essas duas junções de um presidente do país extremamente homofóbico, machista, racista, né, fazendo declarações do povo negro, zombando da nossa luta, né? Por outro lado, um agente também da burguesia, que é o Sérgio Camargo, que cumpre o mesmo papel que Bolsonaro, né? A gente tem que repudiar esses dois sujeitos, né, veementemente, dizer que o povo negro tem o seu valor e que a gente precisa de políticas públicas, né? A gente não precisa de um representante negro no poder e que não vai fazer nada, de fato, para as nossas necessidades. A questão das cotas que o Renato cita, as cotas é uma reivindicação mínima, a gente sabe que ela não vai mudar a estrutura, né? Por conta desse atraso que a gente falou no começo, de 100 anos, por a falta de educação, é uma maneira que o movimento negro reivindica que minimamente os negros tenham acesso a uma educação pública de qualidade. Olha só, não deveria ser dessa forma, né? A gente já deveria ter avançado nessas questões, mas a gente tem que usar desses mecanismos para garantir que a juventude tenha acesso à educação e, consequentemente, acesso às universidades, né? E mesmo as cotas, vale dizer, que é menos de 1%, tá? Menos de 1% da juventude que estão nas universidades, né? Porque, além de tudo, para você conseguir cota, fazer um Enem, né, fazer um cursinho também é uma dificuldade. Agora a gente viu nesse momento, o governo está fazendo a discussão que vai manter as provas do Enem, né, sendo que as pessoas que fazem parte, que têm direito às cotas, não vai conseguir estudar, porque não tem internet em casa, porque não tem dinheiro para pagar, porque ou come ou paga a internet, então isso vai dificultar cada vez mais. Mas as cotas nada mais é que uma reivindicação mínima para garantir que a juventude possa ter acesso à educação. Queria agradecer a Raquel de Paula pela resposta e também agora repassar para a Martina. O que você, Martina, como você avalia o governo Bolsonaro, especificamente com relação à questão dos negros e negras? Sim, Rodrigo. Então, eu acho que a gente pode dizer que uma das características principais do governo Bolsonaro são as suas atitudes racistas mesmo, vinculadas, inclusive, a ideias de supremacistas brancos. Não é à toa que ele tem os seus vínculos, né,
com a ultradireita norte-americana e reivindica, assim como reivindica também a bandeira do Estado de Israel. Então, são todas ideias que namoram com a ideia da supremacia branca, supremacia racial, a existência de uma supremacia racial. Que eu acho que no Brasil, para pensar especificamente a política, como que ele aplica essa política aqui, eu acho que tem duas características. Primeiro, ele é um cara que reforça as ideias do mito da democracia racial, e eu acho que o Sérgio Camargo, ele está a serviço disso também, né? Também como o deputado mais votado, se eu não me engano, do Rio de Janeiro também, que é negro, que é um grande aliado do Bolsonaro, né? Na discussão de que, na verdade, racismo seria mimimi. Por isso que faz a propaganda que fez no dia de ontem, o que é uma tragédia, porque a gente avançou muito menos do que deveria avançar, mas, por exemplo, a instituição, a Fundação Palmares, ela é fruto de uma organização do movimento negro, do movimento social, que se institucionalizou depois, mas que, em especial agora, está na mão de um cara que é literalmente racista. Na verdade, eles ainda não extinguiram a fundação, porque na visão deles é uma contradição que exista fóruns específicos para minorias, porque eles simplesmente tratam isso na política como se, com a ideia, que eu acho que a gente também pode vincular, em especial nesse momento de crise, com a ideia do darwinismo social, de que seriam todos iguais e que a diferença é que teriam os mais e os menos capazes, né? E que, na verdade, o que geraria divisão na sociedade é quem fala da questão racial, assim como quem fala da questão do machismo. É isso que geraria os tensionamentos para com as pessoas negras, ou que geraria um tensionamento para com as mulheres, quando na verdade é extremamente o oposto, porque existe, como a gente já conversou no programa de hoje, referente às outras perguntas, existe uma desigualdade que é muito material, não são só ideias, não é um problema do preconceito verbal, não está só localizado na cultura, na linguagem das pessoas, da maneira como as pessoas se referem às outras, não é um problema do politicamente correto, ainda que ele seja importante. Mas não, é uma diferença que é concreta na vida das pessoas mesmo. É o índice de violência que aquela pessoa vai ter que estar submetida, o salário, é isso que a gente conversou. Então, eu acho que ele namora muito com essas ideias e ele é hoje um propagador, ele dissemina, não só porque ele é um governo que não está interessado com a maioria da população brasileira, dos que mais precisam, não só por isso, como a Raquel falou, um negacionista nesse momento de crise, de uma pandemia, de uma crise sanitária, e ao ser um negacionista nesse momento, ele também é um assassino, é um genocida, porque o negacionismo dele está levando aí à morte de milhares de pessoas no Brasil que com certeza poderiam ser evitadas. Então, eu acho que a mistura de todas essas características nos dão o direito de dizer que o governo Bolsonaro, dentro do seu projeto autoritário e neofascista de governo, tem o racismo como um aspecto central. Ou seja, o combate às ideias antirracistas é uma das características desse governo também, assim como o fomento da ideia de que no Brasil não existe essa coisa de negros e brancos, de que a escravidão ficou no passado, de que seriam todos iguais, e que, inclusive, no momento de crise, sendo todos iguais, os que não forem capazes de sobreviver é uma consequência natural da forma como se organiza a sociedade. Só que aqueles que não são capazes de sobreviver nesse momento são aqueles que não têm acesso, né? E logo são em maioria a população negra, homens, mulheres, jovens, idosos negros. Então, eu acho que essas são ideias fundamentais do governo Bolsonaro. Ele é um propagador e que tem vários aliados, inclusive internacionais. Por isso que esse tema que eu falei dos supremacistas brancos também é um aspecto importante, porque o Bolsonaro, ele atua, né, ele atua alinhado aí com o governo Trump e também com algumas alianças com governos de ultradireita europeus, né, que desenvolvem essas ideias, têm trazido à tona, inclusive em países como a Alemanha, né, ideias nazistas têm ganhando peso no último período, 10%, 15%, inclusive no campo eleitoral, que é reflexo de todas essas ideologias que têm voltado à tona, que não nasceram agora, né? Que são de décadas anteriores, mas que têm retomado com força nesse momento de crise do capitalismo. Martina, e as cotas, você quer abordar rapidamente? Ah, sim. Não, com certeza. Acho que a pergunta do Renato é importante. Porque, assim, as cotas são uma conquista social fundamental, em especial por um aspecto, eu queria dizer, que é o aspecto da consciência, sabe?
a todo momento a gente falou aqui do tema do mito da democracia racial, né? Então, da dificuldade por uma política consciente, né, do Estado brasileiro, das pessoas se identificarem enquanto negras. É muito importante que as pessoas se identifiquem enquanto negras, porque ao se identificarem enquanto negras, elas podem tomar a consciência da sua opressão, e assim elas entenderem o processo. Então, ter uma política de autodeclaração nas universidades, que pela primeira vez as pessoas, ao dizerem que são negras, existe um aspecto positivo como reflexo dessa afirmação, é muito importante. Agora, olha só, como mesmo a pergunta do Renato colocou, isso não é uma mudança estrutural. Eu acho que, assim, a gente ganhou alguns pontos na resistência, sabe? Agora, assim, está longe de mudar os aspectos da estrutura, seja porque, como a Raquel falou, as universidades, em especial as universidades públicas, são uma minoria, então quem acessa as universidades públicas no país é uma parcela muito pequena da juventude, ou seja porque a população negra sequer consegue chegar até o final do ensino médio, pela sua condição que a gente vem discutindo. Então, se tu não altera isso, tu não consegue fazer uma alteração estrutural no aspecto do racismo. Agora, sim, para o desenvolvimento da consciência racial no país, eu acho que foi uma coisa positiva, né? E ela foi uma demanda originária do movimento. Em nenhum lugar ela foi concedida. Vejamos que a USP, que é a universidade mais elitista do país, há 2 anos atrás, recém que teve o processo de ações afirmativas na universidade. Ou seja, mesmo uma coisa tão pequena, a burguesia brasileira, a branca, racista, não quer conceder, não concede. Então, é tudo fruto de muita luta do movimento. Eu acho que essa luta é o que a gente tem de mais precioso das ações afirmativas. E a possibilidade do ingresso de algumas pessoas que, a partir daí, ganham consciência. Agora, infelizmente, não é a transformação essa do racismo estrutural que a gente tem. Não tem esse poder, mas ajuda a desacomodar algumas coisas, por isso é importante. Obrigado, Martina. Nós estamos nesse programa especial em movimento, discutindo o mito da abolição e a situação da população negra em nosso país. Agora são 19h03, passamos um pouquinho do tempo, mas eu acho que uma pergunta que é importante para a gente finalizar esse debate com a Martina Gomes, da Executiva Nacional de Mulheres do PSOL, e a Raquel de Paula, diretora do Sindicato dos Trabalhadores dos Correios no Vale do Paraíba e também militante do PSTU. Eu acho que é a gente analisar agora a atual situação do país, com essa pandemia do coronavírus. E agora eu vou abrir aqui os sites de informação para pegar as últimas informações que rolam aqui na imprensa. E está aqui a manchete do UOL, na capa do UOL: Bolsonaro chama Taixe, que é o novo ministro da Saúde, para reunião após cobrar ministro por cloroquina. E também aqui em outra manchete mais abaixo, dizendo que o Bolsonaro já enquadrou esse novo ministro da Saúde, porque se o Mandetta já não era aquelas coisas, mas apenas se norteava pela ciência, né, naquilo que ele fala, como ele se expressava, agora esse novo ministro sucumbiu completamente e o governo vive com esse bate-cabeça danado. E outra informação é que os números aqui do G1, que atualizam via secretarias de saúde pelo país, dão conta de que já foram registradas 13.930 mortes em razão da Covid-19 e são mais de 200 mil casos em nosso país. 201.366 casos confirmados, lembrando que isso tudo está muito subnotificado. E eu queria também dando a palavra para a Martina, para que ela avaliasse um pouco dessa situação da pandemia no país e a vulnerabilidade da população negra em meio a essa crise sanitária que se soma à crise política, econômica, enfim, Martina. Certo. Não, eu acho assim que o momento que a gente vive é de uma crise sem comparações, né? Tanto quando a gente vai pensar no aspecto econômico, então o que a gente está assistindo é uma crise que leva a gente, né, a uma possível depressão no próximo período da economia, que vai impactar diretamente, né, a vida mesmo dos trabalhadores em relação aos postos de trabalho, ao desemprego. A gente já está assistindo isso no Brasil,
Brasil tem um nível de informalidade muito grande, né, onde os trabalhadores têm acesso mínimos a direitos que já estão sofrendo com essa situação nesse momento. Potências como os Estados Unidos, né, já tem mais de 13 milhões de pedidos de seguro-desemprego, ou seja, os trabalhadores a nível internacional têm sofrido em todos os aspectos da sua vida com essa crise, né, e eu acho que a gente ainda vai, nos próximos meses, tomar pé mesmo da profundidade desse momento que a gente está vivendo. E o que acontece? Nós não estamos diante só de uma pandemia, né? E isso já seria bastante. Agora vejam casos como de países como a Alemanha, que são um dos principais países aí da Europa no desenvolvimento econômico, tecnológico, e que conseguiu ter uma política de diminuição significativa do número de mortes e de contágio. Por que eu estou falando isso? Porque o vírus, de fato, ele é muito nefasto e ele contagia. Agora, o que vem matando as pessoas é a política do Estado capitalista em diferentes países. E quanto mais periféricos são esses países, e, consequentemente, como o caso do Brasil, mais negros, mais nefasta é a política desse Estado. Porque a consequência do que a gente está vivendo hoje foi construída nas últimas décadas, quando não se investiu em saúde, quando não se investiu em saneamento básico, porque algo básico nesse momento é a prevenção, que é lavar a mão com sabão. E quando a gente vai avaliar nas casas, Brasil afora, quantos que têm acesso, rede de esgoto, água... Não, o número, a cada 3 brasileiros, 1 não tem acesso, então como pode fazer minimamente uma política de prevenção ao vírus? Então eu acho assim que nunca também antes, sabe, ficou tão nítido que esse sistema que a gente vive, ele é um sistema da morte mesmo, ele é um sistema onde a vida vale muito pouco, porque agora ele não tem condições mínimas de proteger as pessoas. Então não é um problema simples, infelizmente, de uma doença ou de um vírus ainda, e inclusive assim, já existem vários estudos que comprovam que a própria existência desse vírus também tem a ver com uma produção descontrolada, ou seja, esse vírus também foi produzido por esse sistema. Se a gente quiser ir mais profundamente para entender que não se importa, que faz um racismo ambiental, que não se importa com os meios de subsistência, com o meio ambiente, que acaba produzindo situações como essa, e que não tem como se prevenir quando chega essa situação. E aí, a desigualdade racial que existe no nosso país coloca, sim, as pessoas negras, como colocou em outros países, com mais chance não só de serem contaminadas, porque as pessoas são contaminadas, as pessoas da classe média, a burguesia, né? Mundo afora foi contaminada. Agora, os índices de mortalidade são muito maiores. A gente está vendo isso agora aqui em São Paulo, né? Então, a gente vê que, por exemplo, na zona leste de São Paulo, em especial na periferia, a gente vê que o contágio não é tão grande quanto bairros nobres, só que o número de mortes é muito superior, porque não tem hospital, não tem UTI. Então, é isso que a gente está vivendo nesse momento. E outro aspecto é a subnotificação, né? E quando a gente vai bater, infelizmente, os dados funerários, no que a gente vê da saúde, a gente vê que, por exemplo, no estado do Rio de Janeiro, teve um aumento de 50% dos enterros, só agora no mês de maio, comparado a um ano atrás. Então, assim, realmente a situação que a gente está vivendo é muito urgente e precisa de respostas urgentes. Nesse sentido, o primeiro aspecto é toda a solidariedade, quem tem fome tem pressa, as pessoas estão morrendo pelos vírus, estão morrendo de fome também. A gente é um país onde tem muito, muito peso o setor de serviço. Então, a renda básica que foi aprovada, que infelizmente nem metade conseguiu ter acesso ainda que precisa, as pessoas estão morrendo de fome, elas não têm o que comer no dia de amanhã. Então, todas as medidas que puderem ser criadas de maneira imediata, para que as pessoas tenham mínimas condições de sobreviver no próximo período, são muito importantes. Agora, também outra coisa muito importante, além da solidariedade, é a gente enfrentar quem vem fazendo com que as pessoas morram, que é o governo Bolsonaro. Então, a gente precisa sair imediata desse governo. Isso também é uma discussão que a gente tem que fazer com quem tem fome, com quem está sendo atendido, inclusive, por essas ações de solidariedade. Que a gente não vai conseguir sair dessa situação se a gente não conseguir fazer um enfrentamento para esse governo, que está cada vez inserido aí numa crise política, que a gente... Um pouco é para dissimular essa situação que a gente está vendo, outro pouco é porque é um governo de constante crise também, né, com os outros setores da burguesia que o governam. Então, a gente, enquanto movimento social, que nesse momento está passando por essa situação de isolamento mesmo, né,
a gente precisa agir e tentar organizar da maneira mais ampla possível, inclusive, um pedido de impeachment desse governo. E quando eu falo desse governo, é óbvio que, em primeiro lugar, eu estou falando do governo Bolsonaro, que é responsável por essas ações, mas também do Mourão, né, que é parte, os militares são parte aí, fundamental do acordo com o governo Bolsonaro. Isso é salvar vidas nesse momento, né? O debate político nunca foi tão importante nesse sentido. E eu acho que esses são alguns aspectos aí frente à pandemia e à crise que a gente está vivendo. Obrigado, Martina. Antes da Raquel responder, Raquel, sobre a questão da pandemia e a população negra, algumas interações aqui pelo nosso chat no Facebook. Novamente, o Renato Almeida parabeniza a Raquel e a Martina e ele diz: sigamos juntos, fora Bolsonaro e Mourão. Também eu vi aqui uma mensagem, deixa eu ver se vou achar aqui, do Dantas Sobrinho, também mandou ali. Ele saúda também as companheiras que estão debatendo nessa edição do programa Em Movimento. Agora, o Argemiro Santos, obrigado, Gemiro, pela sua audiência, também faz aqui um relato e que eu queria agora deixar registrado. É muito triste você ouvir um parente negro que mora em Uberlândia ao sair para fazer compras com a companheira. O segurança seguir o casal e quando chega em corredor com produtos de valores mais altos, o segurança para ao lado e finge que está arrumando os produtos. Sabemos que tem repositor para arrumar os produtos, mas o segurança fica ali em cima, é uma situação tão dramática que também muitas vezes até o próprio segurança também é negro e é orientado pela chefia do estabelecimento a fazer isso, enfim, é aquilo que nós temos discutido. Mas, Raquel, você vai agora falar um pouco da pandemia, mas pegando também um gancho do que falou a Martina, só colocar aqui na pesquisa que eu fiz hoje, eu vi um dado que eu achei estarrecedor, que é uma pesquisa que foi feita pelo Observatório da Covid-19 e pela Prefeitura de São Paulo, que mostra, até o último dia 17 de abril, somando a porcentagem de pretos e pardos, a população negra na capital paulista, a cidade mais rica do país, a população negra tem 85% mais chances de morrer pelo coronavírus do que qualquer outro grupo social. Para a gente ver como essa pandemia afeta de diferentes formas a nossa população. Raquel, então agora você pode responder então como você vê essa crise da pandemia do novo coronavírus e a situação da população negra. Primeiro que é muito triste, né, Rodrigo, ver essa quantidade de pessoas morrendo todos os dias. Se eu não me engano, em 24 horas foram mais de 850 pessoas, né, mortas pelo coronavírus. E agora que chegou na periferia, é que aí que nós vamos ver como esse vírus é mais nefasto do que a gente imagina, né? É claro, esse dado que você colocou de 80% de chance de negros morrer pelo coronavírus é um fato real, porque na periferia onde estão os moradores, a maioria dos moradores são negros, né? E pela falta de acesso à saúde. A gente vê aqueles hospitais de campanha, né? São vários na cidade de São Paulo, e que atendido tão somente às populações mais pobres, né? Então, infelizmente, essa é uma triste realidade de quem é que vai morrer, a maioria das pessoas que vão morrer por esse vírus, né? E, do outro lado, tem um governo Bolsonaro, né, que constantemente zomba, né, e incentiva uma parte dos seus eleitores a zombar desse momento e desse vírus, né, inclusive incentiva aquelas carreatas enormes que a gente vê, que é feita pela burguesia por conta de acabar com o isolamento social, que é uma das maneiras mais eficazes de conter esse vírus, né, deixa a situação das pessoas muito mais difícil, porque ao passo que não tem acesso ao auxílio, né, emergencial de R$600, que é uma mixaria, que de fato não dá condições para as pessoas viverem, piora, porque as pessoas estão correndo atrás de tentar matar a fome nesse momento, né?
Mas, por outro lado, Bolsonaro tem a cara de pau, né? De liberar mais de 1 trilhão para os banqueiros e empresários, né? Isso fica claro para nós, para quem esse governo serve. Não é para nós, os pobres e trabalhadores desse país, né? Ele garante também a ala militar, né, com mais de 70 milhões, que vai ser distribuído através de auxílios emergenciais, enquanto a população se aglomera na porta dos bancos na tentativa de sobreviver a esse momento, né? E isso faz com que a gente veja qual, de fato, é a situação do país hoje. É um país dirigido por um governo que pouco se preocupa com a população, mais interessado em se garantir e fazer acordos, como a gente tem visto, né, o Centrão, para poder garantir a eleição de 2022. É um governo que está desmoralizado mundialmente, que vai na contramão, inclusive, de outros países do mundo, né, que dá uma outra orientação, que já está provado, como a Martina deu os exemplos aí, países que foram tardios no isolamento foram os que mais sofreram e que mais teve civis mortos, né? E aqui no Brasil, caminhando por um epicentro desse coronavírus que vai ser devastador, vai matar muito mais pessoas que a gente imagina, e que o pós-pandemia vai ser pior ainda, porque aí que vai ser o reflexo da miséria que vai ser o povo brasileiro, com a quantidade de desempregados, porque os empresários têm se utilizado, inclusive, desse momento, para fazer uma demissão em larga escala. Eu acho que aqui em São José, por ser uma cidade industrial, isso fica mais nítido para nós, né? Vão se utilizando, né? Agora, essa proposta de congelar o salário do servidor público por 3 meses, que é um absurdo, né? E até nós, que somos trabalhadores nos Correios, estamos sofrendo também, são dezenas de trabalhadores mortos, mais de quase 2 centenas de trabalhadores contaminados, né? E o Correio trabalhando a todo vapor, pouco se importando com a vida das pessoas. Então é isso, é uma política da burguesia, não quer abrir mão dos seus lucros e mais lucros que tem todos os anos. Vocês acham mesmo que o dono da van vai ficar se fechar a loja dele por 1 ou 2 meses? Né? A Amazon já declarou que vai ter um dos maiores lucros do ano através da nossa miséria. É dessa forma que a burguesia ela se comporta num momento de crise como esse. É um momento de maior exploração dos trabalhadores, né? Um governo irresponsável, genocida. Como bem disse a Martina, a gente tem que pôr para fora Bolsonaro, Mourão, Guedes, e quem faz parte desse Congresso que pouco se importa com a população nesse momento, né? Essa é uma política consciente desse governo, e irresponsável, genocida, pouco se importa com aqueles que mais precisam, e que está tirando proveito para fazer os seus acordões para poder se garantir nas eleições de 2022. Só que a nossa necessidade emergente para agora. Nós não temos tempo para esperar 2022. Com o coronavírus, não tem outra saída, não existe, a não ser colocar todos eles para fora, e tem que ser agora. 2022 pode ser tarde demais. É isso, gente. Eu queria agradecer a vocês duas pela participação muito importante nesse debate aprofundado, debate muito importante para quem nos acompanha. E agora deixar um minutinho para cada uma fazer, então, as considerações finais. E eu começo com você, Raquel, que já está na tela. Por favor. Bom, eu quero agradecer mais uma oportunidade de estar aqui participando desse programa e dizer que a saída, não só para negros e negros nesse país, mas para todos os explorados e oprimidos, a gente discutir uma saída socialista. Porque essa sociedade capitalista, ano após ano, ela vem se agonizando e trazendo os seus reflexos nefastos. Teve condições de avançar na tecnologia, mas não teve condições de desenvolver uma vacina para curar uma gripe. Então, está claro para nós que é um sistema que se preocupa muito mais com o lucro do que com a vida humana. E nós, negros e negros, temos uma tarefa fundamental nesse processo. Nós precisamos nos aquilombar, nós precisamos relembrar Palmares, nós precisamos nos organizar, nos rebelar contra esse sistema, contra a burguesia, contra os capitalistas. Esse povo não está do nosso lado.
Então, somos nós aqui de baixo, através da nossa organização, da nossa discussão das nossas lutas, das reivindicações mínimas, mas também pelas máximas, de fato, discutir uma outra sociedade, onde, de fato, nós seremos emancipados de verdade. Uma sociedade socialista, igualdade para as mulheres, para os negros, para os LGBTs, junto com todos os explorados e oprimidos, é que nós vamos conseguir isso. Aqui meu abraço e agradeço. Muito obrigada. Obrigado a você, Raquel. Agradecer a Raquel de Paula, que é diretora do Sindicato dos Trabalhadores dos Correios aqui no Vale do Paraíba, também no Movimento Mulheres em Luta e militante do PSTU. Agora também quero dar a palavra a Martina Gomes, que é da Executiva Nacional de Mulheres do PSOL, para que também possa fazer esse minutinho as suas considerações finais. Martina. Queria começar agradecendo, Rodrigo, o convite do sindicato, um sindicato muito importante, que comprou papel na resistência e na garantia dos direitos dos trabalhadores num momento tão difícil, e também a Raquel, foi um prazer a gente poder trocar, realizar esse diálogo. Eu acho que isso também é uma alternativa nesse momento, né? Todo mundo, diante dessa situação que a gente está vivendo, né? Em especial o movimento social, tem que reinventar não só as suas práticas, mas se fortalecer também na defesa de um programa unitário. Nesse sentido, é muito importante que esse debate que a gente fez hoje aqui, que é um debate que diz respeito à história de uma parcela importante da população, que é a população negra, também seja um debate para fortalecer a nossa unidade. Por quê? Porque a gente não consegue construir um programa real de enfrentamento e que tenha libertação se a gente tiver uma parcela que estiver numa situação de submissão de violência, como é o caso da população negra hoje, que tem todos os índices que a gente discutiu aqui. E eu encerro dizendo que eu acho que também a importância que tem nesse momento de tanta crise tão difícil, a gente pegar o dia 13 de maio para discutir, é lembrar que é um dia de denúncia, mas é um dia que nós temos que retomar como o protagonismo do povo negro, que lutou por liberdade. A gente segue lutando pela liberdade. A liberdade que existiu nos primeiros quilombos que foram construídos, alguns que duraram menos tempo, outros que duraram algumas décadas e que desenvolveram um processo de sociabilidade nunca antes conhecido na resistência contra a escravidão. Também o processo das primeiras greves no Brasil, que foram protagonizadas também pelos negros libertos, em unidade também com os trabalhadores assalariados. Então, fomos nós que construímos esse processo e vamos ser nós também a chave para sair dessa situação e para fazer uma luta consequente, anticapitalista e antirracista também. Eu queria encerrar dizendo isso, agradecer a oportunidade e dizer que é muito importante que nesse momento a gente siga dialogando e fortalecendo aí as lutas e as iniciativas comuns do movimento social. É isso. Muito obrigado. Martina Gomes, ela que é membro da Executiva Nacional de Mulheres do PSOL e também participou desse nosso programa de hoje, debatendo aí o mito da abolição e a situação da população negra em nosso país. Nós estamos caminhando agora para o encerramento do nosso programa. Como de costume, eu queria agradecer a participação de cada um de vocês que se manifestou aqui nas redes sociais. Eu estou acompanhando aqui no Facebook. Obrigado pela audiência, compartilhe esse vídeo e sempre curta e ative as notificações das publicações do sindicato, tanto no Facebook, Instagram, Twitter, enfim. Fique ligado nas redes sociais do sindicato para você se informar sobre notícias da categoria e também informações relevantes em relação à classe trabalhadora. Ficamos por aqui nesse debate. Esperamos que você tenha gostado do programa e voltaremos na próxima quinta-feira com mais um programa em movimento. Até lá!